já ouviu muito as pessoas falarem sobre perdão, mas você sabe qual é o passo a passo para perdoar de uma vez por todas quem mais te magoou? Fala, meu povo, tudo bem com vocês? Para quem tá chegando agora, ainda não me conhece, meu nome é Laísa Minelli e no vídeo de hoje eu vim fazer com que você saiba, né, agora o passo a passo para perdoar quem mais te magoou. Sim, e isso tudo dando dicas e conselhos para vocês zerarem esses momentos ruins na sua vida. Mas antes, chega de enrolação e roda a vinheta, porque depois da vinheta tem mais vídeos pra vocês. Você sabia que a palavra perdão aparece na Bíblia 365 vezes? Pois é. Um perdão por dia, 7 dias da semana, todos os dias do ano. Nesse vídeo eu vou te contar um pouco como essa informação vai te ajudar a liberar esse perdão, tá bom? E claro, vamos contar com a nossa querida companheira também, uma história incrível que está aqui dentro dessa palavra, desse livro incrível que nós temos na nossa mão, tá? E claro também eu vou ajudar vocês com outras dicas que talvez, muitas delas, vocês nunca pararam para pensar que essa pequena coisinha que falta você fazer que tá te travando para você liberar de vez esse perdão, né? Que tá te magoando, tá travando a sua vida. Então, mesmo que seja bem pouco, né? Mesmo que seja bem lá no fundo esse perdão aí, mas isso pode, fazer uma virada de chave na sua cabeça. Eu tenho certeza que vai transformar a sua vida. Mas é claro, né, que para você receber essas dicas maravilhosas, esses conselhos valiosos, você precisa se inscrever aqui no canal, né? Então, só clicar aqui embaixo, tem um botãozinho aqui embaixo, inscreva-se, curtir muito, muito, muito esse vídeo, comentar muito quais são as coisas que você sabia, quais são as coisas que você não sabia, se você conseguiu finalmente entender como liberar esse perdão. Espero muito que esse vídeo te ajude de verdade. Então comenta para eu saber muito aqui e compartilha esse vídeo para geral, para que outras pessoas comecem a liberar perdão e esse mundo possa se tornar um mundo mais sadio, né? Então curta, comenta e compartilha, manda para todo mundo. Bora me seguir nas minhas redes sociais. Sim, gente, eu estou por todos os lugares, conteúdo incrível em todos os lugares, em todas as plataformas, então você não vai ficar de fora dessa, né? Então curta, comenta, compartilha, manda pra todo mundo e bora começar esse conteúdo, porque, gente, sério, é uma relíquia com a mãozinha. É uma relíquia que eu tenho certeza que você vai levar pro resto da sua vida. Bom, gente, a história que eu vou contar que tá aqui dentro é a famosa história em que Pedro nega Jesus 3 vezes, né? Eu vou resumir mais ou menos, mas eu tô colocando tudo aqui na tela, aonde que tá isso na palavra de Deus, tá? Tudo isso que eu tô falando. Só pra agilizar, porque eu tenho certeza que a maioria aqui sabe sobre a história, mas para quem não sabe, eu vou resumir a história aqui, tá? Quando Jesus, ele estava indo prestes à crucificação, né? Depois que ele foi pego lá no jardim do Getsemane e tal, Pedro, ele acabou negando Jesus 3 vezes, né? As pessoas reconheceram Pedro por ser discípulo de Jesus e Pedro negou Jesus todas as 3 vezes antes que o galo cantasse, né? Eu não lembro se era antes que o galo cantasse 2 vezes, enfim, vou colocar a informação aqui para vocês, mas Jesus havia afirmado para Pedro que isso iria acontecer, que Pedro iria negá-lo 3 vezes. E Pedro reafirmou orgulhosamente, falando: não, Jesus, eu jamais vou te negar. E, infelizmente, Pedro acabou cumprindo, né, o que Jesus havia dito, que ele realmente negou Jesus 3 vezes antes que o galo cantasse. E quando ele percebeu isso, né, quando ele caiu em si, finalmente, ele percebeu: nossa, Jesus disse e eu realmente neguei ele. E aí parece que, tipo assim, não sei se foi remorso ou se foi arrependimento, só sei que ele saiu chorando, desapareceu por um tempo, mas depois que Jesus acabou ressuscitando, né,
Na verdade, gente, só reafirmando aqui lá atrás, o que aconteceu? Jesus foi pego para ser crucificado e aí aconteceu essa história que eu falei para vocês, porque eu tinha falado ressurreição lá atrás, nem é ressurreição. A ressurreição aconteceu depois que Pedro negou Jesus 3 vezes. Acho que deu para vocês entenderem, né? Crucificação, Pedro negou Jesus 3 vezes e aí aconteceu a ressurreição de Cristo, né? E Jesus e Pedro e os outros acabaram se encontrando em uma praia, né? E nessa praia, Jesus perguntou para Pedro 3 vezes se ele o amava, né? E Pedro afirmou diretamente para Jesus as 3 vezes que ele o amava, né? Mas o foco aqui que eu tô achando, que eu acho mais incrível dessa história, é que às vezes a gente olha para essa história e fala, tipo, beleza, Pedro negou Jesus 3 vezes, ele foi um traidor, e depois Jesus perdoou ele, pronto. Mas não, esse perdão, ele gerou, né, esse perdão, esse amor que Jesus acabou transmitindo para Pedro, mesmo ele sendo, né, mesmo ele negando Jesus 3 vezes, porque imagina, a pessoa vira e te trai 3 vezes, ou a pessoa vai e mente para você 3 vezes, enfim, a pessoa acaba te enganando 3 vezes, vamos dizer assim, colocando no nosso dia a dia. A gente ficaria muito triste com isso, porque a gente depositou confiança nessa pessoa, né? E nesse caso, Jesus era essa pessoa que depositou confiança, entre aspas, né, vamos dizer assim, porque ele é Cristo. Mas o que Jesus disse aconteceu, Pedro negou Jesus 3 vezes, e no final, Jesus, além de perdoar, transmite amor para Pedro, porque ele pergunta, Pedro, você me ama? Sim. Era para reafirmar, não para Jesus, porque Jesus não precisava disso. Era para reafirmar para Pedro, para que Pedro pudesse dizer, finalmente, que tipo, Jesus, eu te amo, eu estou arrependido do que eu fiz. E Jesus perdoa Pedro, e o que eu quero dizer com essa história, concluir com essa história, é que lá na frente, quando Pedro se tornou apóstolo, começou a pregar e tal, Pedro pregou sobre amor e perdão. Ou seja, um perdão que foi gerado por Jesus fez com que Pedro lá na frente transmitisse testemunho para as pessoas, para que as pessoas pudessem finalmente entender o que é o perdão. Porque já ouviu aquelas frases de tipo, nossa, só quem passou sabe como é? Pois é, Pedro passou pelo perdão de Jesus, porque Pedro traiu Jesus, Pedro negou Jesus e Jesus perdoou Pedro. E através desse perdão, através desse amor que foi gerado por Jesus, Pedro, lá na frente, usou isso como testemunho para salvar vidas e para ensinar sobre perdão e amor. E para exemplificar isso que eu tô falando para vocês, né, que Pedro lá na frente começou a dar testemunho e tal, eu quero ler 2 versículos, tá? Que tá em 1 Pedro, óbvio. Capítulo 3, versículo 8 e 9. Vamos por partes, são 2, tá? Então, 1 Pedro 3, 8 e 9. Quanto ao mais, tenham todos os mesmos modos de pensar, sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes, não retribuam o mal com o mal, nem insulto com insulto, ao contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados, para receberem bênção por herança. Eu vou ler para vocês aqui em uma outra versão, tá? Que tá aqui no meu computador, que tá aqui na minha frente, mas eu acabei de ler para vocês, isso realmente está na Bíblia. Então, de novo, repetindo para vocês, só que em outra versão. Finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, ou seja, sentimento, né? É algo que está transmitindo. Aqui ele usou pensar, mas o pensar gera o sentimento e o sentimento gera a ação. Você já deve ter ouvido falar sobre isso. Então, finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, cheio de amor fraternal, misericordiosos, humildes. Não retribuam mal com o mal, mal por mal, nem injúria por injúrias, mas pelo contrário, bendizendo, porque para isso fostes chamados, a fim que recebais bênção por herança. O outro versículo, só para a gente concluir essa história,
tá? Para vocês entenderem o porquê que eu comecei a pensar sobre esse assunto e porquê que eu trouxe esse assunto para vocês. Foi porque através dessa história eu consegui tirar essas informações de como gerar perdão para as pessoas, tá? Então, ó, versículo 4, ó, capítulo 4, versículo 8 de 1 Pedro, tá? Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Em outra versão, mas sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, ou seja, sejam ardentes por amor, busquem por amor para com o outro, né? Tenham esse amor para com o outro, porque o amor cobrirá a multidão de pecados, ou seja, o amor, ele não só salva vidas, as outras vidas, mas salva a sua vida também. E agora nós vamos entender de uma vez por todas quais são esses passos. Eu trouxe para vocês, acho que 6 passos. Gente, estou com o computador aqui do lado porque tem os passos, né? São 6 passos para vocês seguirem tudo certinho. Claro que não tá na ordem, né? Tá de forma aleatória, mas eu espero que esses passos funcionem e ajudem vocês de alguma forma. Primeiro passo, reconheça o problema. Como assim, Liza? Entenda o que aconteceu para você precisar gerar esse perdão. Eu sei que muitas pessoas falam, ah, Liza, mas eu não gosto de ficar relembrando, vou perdoar, vou falar que perdoei e pronto. Não, mas você precisa analisar o que aconteceu, prestar atenção realmente no que aconteceu, para você parar e pensar, será que realmente eu preciso gerar perdão para essa situação? Gerar perdão para o que aconteceu comigo? Ou seja, gerar perdão para as pessoas? Então, reconheça o problema, sabe? Admita que você precisa gerar perdão e o porquê que você precisa gerar esse perdão. Reconheça a cena, analise a cena, o que aconteceu, ou as cenas, ou a pessoa, o que aconteceu, qual foi o fato que faz com que você precise gerar perdão, porque muitas pessoas às vezes falam, ah, eu preciso perdoar tal pessoa, a pessoa me magoou e tal, beleza, mas qual foi a cena? Qual foi o motivo? O que aconteceu para você precisar gerar esse perdão? Segundo passo, seja sincero com você mesmo. Como assim? Quando nós precisamos gerar perdão, nós sempre focamos ou no outro ou na situação. Mas se você quer gerar perdão, essa pessoa que está envolvida, ela é a única culpada disso? Você não tem culpa de nada, tem certeza? Isso que aconteceu é algo tão grave assim que é o ponto de você paralisar a sua vida por conta disso. Você realmente é algo tão tremendo, tão, sabe, que você realmente está paralisado. Você não sabe o que fazer, você não sabe como gerar perdão, você não sabe fazer nada. Então, analise a si mesmo. O primeiro passo é analisar a situação, ver o que aconteceu para você poder gerar perdão. O segundo passo é seja sincero com você mesmo. Por quê? Você precisa se questionar, não só questionar a situação, mas se questionar e se questionar dentro dessa situação, né? Porque às vezes a gente precisa disso, a gente precisa parar, analisar e falar o que aconteceu, o que eu tenho de culpa, será que eu tenho ou não? Todas essas perguntas, independente da resposta, se é sim ou não, todas elas vocês têm que fazer e analisar e ponderar ali aquela situação, só que sendo sinceros, de forma honesta consigo mesmo. Eu sei que é muito difícil, porque às vezes, ah não, mas eu fiz isso, mas isso aí a pessoa fez outra coisa. A gente acaba isolando o que a gente fez, a gente acaba isolando a nossa própria responsabilidade. Então seja sincero com você mesmo em relação à situação, o que você está analisando, o que você analisou no ponto 1. Terceiro ponto, confesse a Deus o problema completo. Por quê? Os outros pontos são muito importantes, óbvio que são. Você vai estar analisando a situação e analisando a si mesmo. Mas muitas vezes nós fazemos esses outros pontos, que eu pontuei anteriormente para vocês, calados, sabe? Então abra o seu coração para Deus, fale sinceramente para Deus. Tanto o que a outra pessoa fez, quanto o que você fez,
quanto à situação e tudo mais, porque Deus, além de ser seu melhor amigo, ele é o seu advogado. Então, além dele ser um bom ouvinte, ele vai conseguir te aconselhar sobre essa situação, sobre o que está acontecendo, o que você pode fazer para melhorar, o que você pode fazer para perdoar, para resolver de uma vez por todas esse assunto. O quarto ponto é opcional e ele fala por si só. O quarto ponto é: se você achar necessário, se você se sentir à vontade, fale com a pessoa em questão. Porque muitas vezes, quando você tem que gerar perdão, é em relação a outra pessoa, né? Muitas vezes não é gerar perdão, claro que existe isso, mas muitas vezes não é gerar perdão em relação a uma situação que aconteceu. Às vezes é uma pessoa específica que está te magoando, né? Que é o foco desse vídeo. É você perdoar a pessoa que mais te magoou, a pessoa que te magoou muito. Então, esse ponto é, se você achar necessário, se você se sentir à vontade, tá? Como eu falei, é opcional, chega pra pessoa, conversa com ela e fala, ó, você fez isso, você me magoou, olha, eu não gostei disso, sabe? Sejam sinceros, se posicionem com relação a isso. Eu sei que é muito difícil e é por isso que eu coloquei esse ponto como opcional, porque nem todo mundo consegue fazer isso. Algumas pessoas preferem escrever, outras pessoas preferem falar cara a cara, outras pessoas preferem só ficar entre ela e Deus ali, a situação e pronto. A Bíblia fala que nós precisamos falar com o outro, né, para perdoar. Nós precisamos jogar isso para fora. Mas, como eu falei, é opcional, cada um sabe de si, cada um tem os seus sentimentos próprios para realmente olhar e virar e falar, tipo, beleza, eu consigo falar com a pessoa? Não, eu prefiro ficar no meu canto e fazer os outros passos e ir liberando um perdão aos poucos dentro do meu coração. E se eu achar necessário, lá na frente, eu vou e falo com a pessoa e converso com a pessoa. Quinto passo, libere a pessoa todos os dias. E é aqui que entra o que eu falei lá no início do vídeo sobre os 365 vezes. Sim, quando nós pensamos em perdão, nós achamos que temos que fazer isso uma vez e pronto. Ah, Senhor, eu perdoo, faz uma oração e tal, beleza? Não. Você tem que liberar a pessoa todos os dias, porque o perdão é isso, ele é um exercício que você tem que fazer todos os dias. E às vezes a gente acha que, tipo, beleza, liberei a pessoa uma vez e tal, Senhor, eu perdoo a pessoa e tal, e pronto, que tá tudo resolvido. Mas não está resolvido. Porque, querendo ou não, o perdão, ele é um sentimento. E um sentimento, como eu falei, se você pensa, você sente, se você sente, você age, né? Então, qualquer coisa que vem na sua cabeça em relação àquela pessoa, em relação àquela situação, e eu falo por experiência própria, gente. Às vezes eu falo, não, liberei a pessoa e tal. Na hora que eu vou ver, se eu relembrar qualquer coisinha, se eu ouvir falar o nome da pessoa, já me gera um sentimento de angústia, já me gera um sentimento ruim. Então, esse é o exercício, né? Que você tem que liberar a pessoa todos os dias, né? Porque às vezes a gente acha, liberei uma vez e pronto, funcionou. Não, não é assim que funciona. Então, libere a pessoa todos os dias. Repetindo, libere a pessoa todos os dias. Lembra, perdão está escrito na Bíblia 365 vezes. Uma vez por dia, 7 dias por semana, todos os dias do ano, se for necessário. Então, libere aí, fica livre disso e vai liberando aos poucos, porque quando a gente entrega isso para Deus, né, esse perdão todos os dias, Deus vai curando o nosso coração aos poucos. Sexto, já tá fazendo 7. Sexto e último passo é perdoe a si mesmo. Sim, gente, quando nós pensamos em perdão, muitas vezes nós achamos que o perdão nada mais é que liberar o outro. Mas muitas vezes isso já foi feito. Às vezes você fez todos os outros passos lá, não, eu liberei e tal. Mas o ponto aqui é que a cobrança de não desejarmos um mal para o outro em relação a alguma situação, isso acaba nos afetando, né? E é por isso que nós precisamos perdoar a nós mesmos. E eu acho que esse é o ponto principal aqui, que eu acho que é o ponto que falta, né? Que é a virada de chave que vai fazer com que vocês finalmente perdoem os outros, porque às vezes vocês já perdoaram os outros, mas o problema é vocês se perdoarem pelo que aconteceu. E esse é o ponto-chave.
desse vídeo. O vídeo ficou um pouquinho grande, mas tenho certeza que falou muito ao seu coração. E se sim, já sabe, curta, comenta, compartilha, manda pra todo mundo, né? Esse foi o vídeo de hoje. E espero realmente que a partir de agora você saiba agora o passo a passo de fato. Anotou, né? Anotou. Se não anotou, volta o vídeo e anota tudo que eu falei aqui pra vocês. E, enfim, espero que vocês saibam agora o passo a passo para você liberar perdão, para você perdoar a pessoa que mais te magoou em toda a sua vida. E muitas vezes, como eu falei anteriormente, a pessoa que mais nos magoa somos nós mesmos, pela cobrança, pela culpa. Então, libere você mesmo. Todos os passos que você faz em relação ao outro, é bom você fazer consigo mesmo. Então, da mesma forma que eu falei anteriormente, né, liberar a pessoa 365 vezes por ano, ou enfim, os 365 vezes, libere você junto. Senhor, eu libero a mim, sabe? Faz junto lá e pronto. Enfim, é isso. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. Curta, comenta, compartilha, manda pra todo mundo. Bora me seguir nas minhas redes sociais, igual eu falei, tá bom? E vamos junto comigo que a gente vai conseguir transformar esse mundo com o nosso perdão e com o nosso amor, assim como Jesus transformou a vida de Pedro, tá bom? É isso. Beijo pra vocês e tchau!